Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu quero falar sobre ofendendo a mente. É claro que esse tema é um tema muito vasto, né? Porque Jesus ofendia a mente o tempo todo dos fariseus, né? Dos judeus. O tempo todo ele estava ali ofendendo a mente deles. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas Jesus, aí você pode falar, mas Jesus era a verdade, né? Era a vida. Mas tem a história de uma mulher, lá em Marcos 14, que ela ofende muito a mente daquelas pessoas que estavam ali. Então, lá em Marcos 14, a parte do versículo 3 começa a narrar que Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, que era um leproso, que tinha tido uma lepra. E ele estava ali, como Jesus amava fazer, que é estar com as pessoas à mesa, né, compartilhando o pão. E ele estava ali, naquele momento que ele estava. E essa mulher chegou, se aproximou de Jesus com um perfume de alabastro, de nardo puro, né? Que era muito caro, que custava um preço muito alto, e quebrou, simplesmente quebrou sobre a cabeça de Jesus e o ungiu com aquele perfume maravilhoso. Aquela mulher foi tão espontânea, ela foi tão verdadeira, ela foi tão livre de todo preconceito, porque a gente sabe que as mulheres não faziam parte dessas reuniões, a gente sabe que havia todo um preconceito, né? Toda uma cultura, vamos dizer assim, em relação às mulheres, e ela rompeu a barreira da cultura, ela rompeu a barreira da religião, ela rompeu com tudo que era naquela época para fazer algo maravilhoso sobre Jesus. E é tão interessante porque no momento que ela faz aquilo, ofende a mente. Então, aquelas pessoas que estão ali, elas falam: Nossa, mas para que fazer isso? Esse perfume é tão caro, podia ter sido dado aos pobres. Mas Jesus fala, ele fala assim, ó: Deixem-na, porque vocês se incomodam com ela. Por que vocês estão se incomodando com aquilo que ela está fazendo comigo? Ela fez algo maravilhoso por mim. Os pobres vocês sempre terão consigo e sempre que os desejarem poderão ajudá-los. Mas a mim vocês nem sempre terão. Aí ele fala assim: o que ela podia fazer, fez. Derramou perfume sobre o meu corpo, preparando antecipadamente para o meu sepultamento. O que ela podia fazer, fez. Isso ofendeu. Normalmente as pessoas que se sentem ofendidas são aquelas que não estão fazendo nada. A pessoa que reclama muito, que quer dar muita opinião, que tá falando demais, é aquela que não tá fazendo nada. Então, o meu desejo é que nós sejamos aqueles que fazem e não que ficam falando o que os outros devem fazer. A gente tem uma cultura muito disso. As pessoas estudam teologia, fazem cursos pastorais, eles acham que eles têm que ditar a vida dos outros, que eles vão aprender para poder falar para o outro que o outro deve fazer, quando na verdade a gente tem que ser em Cristo e fazer aquilo que Ele quer que faça. Então a gente precisa ensinar as pessoas a serem antes de mais nada, a gente precisa incentivá-las como sendo. Nós precisamos ser algo para poder incentivar as pessoas a serem em Jesus alguma coisa. E então aquela mulher simplesmente fez o que tinha que fazer. E quando a gente faz o que tem que fazer, a mente é ofendida. As pessoas têm tantas formas, né? Tantos conceitos de fazer as coisas, que, por exemplo, se você faz uma adoração na praça, isso ofende a pessoa, porque ela quer que seja um culto, ela quer que tenha um formato, ela quer que tenha algo. Então, de repente, você tem uma direção simples, de simplesmente adorar ali, né? Não, mas as pessoas têm que interagir, mas tem que ter isso, tem que ter. Isso ofende elas, porque elas querem, mas elas mesmas não estão fazendo nada, né? Então, eu tô dando um exemplo aqui de uma coisa simples. Portanto, nós precisamos saber quem nós somos. Nós somos aqueles que estão ali olhando o que as pessoas estão fazendo e achando que elas deveriam fazer outra coisa,
ou nós estamos fazendo o que a gente tem que fazer? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que quando a gente faz o que tem que fazer, a gente tem que estar preparado mesmo, porque vai ofender a mente. Jesus fazia o que tinha que fazer e ofendia a mente de todos, né? O mais interessante é que fala assim, então Judas Iscariote, um dos 12, foi aos principais sacerdotes a fim de lhes entregar Yeshua. Aquela situação foi uma situação tão ofensiva que eu acho que Judas falou, basta, quero mais saber desse homem. Esse homem me ofende demais. Esse homem, ele aceitar isso, né? Mas não é porque tinha um coração bom. É porque não compreendia as coisas do alto. Não compreendia o que Jesus estava ensinando. Aquelas pessoas estavam ofendidas porque aquela mulher, ela, na sua simplicidade, ela entendia o que Jesus estava falando de tal modo que ela preparou para o sepultamento dele. O nível de revelação dessa mulher, o nível de liberdade, o nível de intimidade que ela teve para chegar ali em Jesus, né, na frente de todos e fazer o que ela fez, é algo que surpreendeu aquelas pessoas, porque eles estavam com Jesus, estavam desfrutando da presença física de Jesus, mas não estavam compreendendo, né, o que Jesus estava fazendo de verdade, em suma. Então, hoje, é essa reflexão que eu deixo para nós, se nós somos aqueles que estão sendo ofendidos ou se nós somos aqueles que estamos ofendendo por fazer o que tem que fazer para o Senhor. Fique com Deus, um abraço, e se gostou, dá um like, se não gostou, pode deixar seu comentário. Um grande abraço.